Meus amigos trilheiros, minhas amigas trilheiras, tudo bem com vocês? Vamos à nossa última aula de direitos humanos. Na aula passada a gente estudou a teoria geracional dos direitos humanos, os direitos humanos de primeira, segunda e terceira geração, lembra? E agora a gente vai estudar como que os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos ingressam no ordenamento jurídico constitucional do nosso país. Em 2004, houve a promulgação da Emenda Constitucional de número 45, conhecida na doutrina como a Reforma do Judiciário. Essa emenda constitucional, ela inseriu na nossa Constituição, no nosso artigo 5º, um parágrafo a mais aí. Ela inseriu o parágrafo 3º. Vou colocar aqui, gente. Só para vocês lembrarem e memorizarem os dispositivos que são importantes para o estudo dos direitos humanos para a prova do OAB. Artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição diz, em outras palavras, que todos os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos serão recepcionados, serão integrados ao nosso ordenamento jurídico como se emenda constitucional fossem. Desde que aprovados com o quórum previsto para aprovação de emenda constitucional. Lembra? A gente tratou isso lá em direito constitucional. 3/5 nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos. Tudo bem? Vocês lembram disso? Conseguindo a aprovação do Tratado Internacional com o quórum de 3/5 lá no Congresso Nacional, que é quem ratifica o Tratado Internacional em 2 turnos, esse Tratado Internacional passa a integrar o ordenamento jurídico como se emenda constitucional fosse. E talvez o principal exemplo de tratado internacional que entrou no ordenamento jurídico sob essa égide aí, sob esse status de emenda constitucional, tenha sido a Convenção de Nova York, que ela trata dos direitos das pessoas com deficiência. Essa Convenção de Nova York, ela é de 2009. Tudo bem, gente? Bom, antes da gente terminar a aula, eu quero falar um pouquinho de um documento muito importante que vocês já devem ter ouvido falar também, do Pacto de San José da Costa Rica. Pacto de San José da Costa Rica. O Pacto de San José da Costa Rica, ele foi assinado pelo Brasil há muito tempo. Ele foi assinado pelo Brasil lá na década de 60. Mas ele passou a integrar o ordenamento jurídico brasileiro apenas em 1994, com a ratificação desse tratado internacional pelo nosso Congresso Nacional. Então, vejam, em âmbito externo, ele tinha vigência desde a década de 60. Mas, para o Brasil, ele passou a valer a partir de 1994, com a sua ratificação, com a sua entrada no ordenamento jurídico brasileiro. Por que eu estou falando do Pacto de São José da Costa Rica? Porque existe um dispositivo lá no Pacto de São José da Costa Rica que fala que é vedada a prisão civil por dívida. Acontece que na Constituição Federal de 1988 constava que, excepcionalmente, é admitida a prisão civil por dívida quando houver uma dívida alimentar, o cara que não paga pensão alimentícia, e quando houver também, quando ocorrer a situação do depositário infiel. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. A Constituição Federal de 88, ela consagra a plena possibilidade de prisão civil em caso do depositário fiel e em caso de falta de pagamento de pensão alimentícia. Tudo bem? O Pacto de São José da Costa Rica, ele fala que é impossível a prisão civil por dívida. E o Brasil assinou com uma reserva. Ratificou o Tratado Internacional com uma reserva, de tal modo que está expressamente excluída do nosso ordenamento jurídico, em âmbito jurisprudencial, porque continua escrito, a prisão civil do depositário infiel. Mas está mantida a prisão por dívida alimentar. Esta aqui continua no nosso ordenamento jurídico. A do depositário infiel foi excluída do nosso ordenamento jurídico justamente por causa da aplicabilidade do Pacto de São José da Costa Rica. E o Supremo Tribunal Federal decidiu neste sentido não há muito tempo atrás. Tudo bem, gente? Pois bem, então lembre-se disso. No nosso ordenamento jurídico ainda é admitida a prisão civil por dívida alimentar. A prisão do depositário infiel ela não é mais admitida no ordenamento, justamente por conta da necessária aplicação do Pacto de São José da Costa Rica, que passou a integrar o ordenamento jurídico em 1994. Certo, pessoal? Essas foram as dicas finais de direitos humanos.
Espero que elas sejam aptas aí para vocês responderem as perguntas no exame da OAB. Um grande beijo a todos, tchau!